E aí, pessoal, vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre a função quadrática, tá bom? Agora iremos aprender a estudar o sinal, ou seja, os sinais de uma função quadrática, tá bom? Vamos lá, olha só. Já sabemos que estudar os sinais de uma função real é determinar para quais valores de x temos f de x positiva, negativa ou nula. Lembre que, dado um ponto P, que é formado pelo par ordenado aqui, o x e y, do gráfico de uma função, x é a abscissa de P e y, que é a mesma coisa que f de x, é a ordenada do ponto P. Portanto, temos o seguinte, olha só, pessoal. Quando a ordenada ela for positiva, ou seja, o valor de y aqui for positivo, então esse ponto P ele está localizado acima do eixo x. Então essa função ela é positiva. Agora, quando a ordenada ela é negativa, então esse ponto P vai estar abaixo do eixo x. Isso significa dizer que f de x vai ser negativa. E por último, quando a ordenada é zero, então esse ponto está sobre o eixo x. Tá bom? Sobre o eixo x, portanto, f de x é menor do que zero também. É negativo, né? Então, vamos lá. Dessa forma, o estudo dos sinais de uma função quadrática dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c pode ser feito simplesmente analisando-se o esboço de seu gráfico. Como o gráfico depende basicamente do sinal, do coeficiente A e do valor do discriminante, que é o delta, temos a seguinte temos a seguinte situação, pessoal. Deixa eu baixar aqui um pouco mais. Beleza, temos aqui, olha. Quando o valor de delta for maior do que zero, ou seja, for positivo, existem dois zeros, beleza? x1 e x2, que são duas raízes distintas, tá bom? Duas raízes reais distintas. Então, beleza, isso aqui é quando delta é maior do que zero, positivo. Então, vamos lá. Quando o coeficiente A for positivo, então a concavidade dessa função quadrática ela vai estar voltada para cima. Então, para vocês analisarem, vocês fazem o seguinte, pessoal. Tracem aqui uma reta, a reta do x, né? E faça aqui o esboço da parábola, certo? Como o valor de delta é positivo, então tem dois valores para x, ou seja, duas raízes reais. Então aqui ele marcou x1 e x2. E a partir daqui você pode analisar, tá certo? Olha, de valores menores, menores do que x1, do x1 para cá, a parábola, olha só, positiva, tá vendo? Olha, daqui para cá ela é positiva, porque está na parte superior, na parte de cima em relação ao eixo x. É positiva, tá bom? Então vamos analisar aqui, olha. Aqui no meio, entre o x1 e o x2, a parábola está na parte de baixo do eixo x. Então são valores negativos, por isso tem um sinal de menos aqui. E do x2 aqui, sem ser o x2, lembrando que o x1 e o x2 são os zeros, tá bom? Daqui, bem próximo, para cá também a função ela é positiva. Podemos ver aqui abaixo. Ó. A função ela vai ser positiva para valores menores do que x1, olha, menores daqui para cá, ela vai ser positiva, tá vendo? Olha. Ou maiores do que x2, ou seja, daqui para cá, também vai ser positivo. Já a função vai ser negativa, ou seja, f de x vai ser menor do que zero, para valores entre o x1 e o x2. São todos esses valores que estão aqui. Só não pode ser nem o x1 e nem o x2, porque são os zeros da função, tá bom? E a função ela vai ser nula, ou seja, f de x vai ser igual a zero para x igual a x1 ou x igual a x2. Exatamente aqui, nas raízes, tá bom? E quando o valor de A for negativo, a concavidade vai mudar, vai ficar para baixo, voltada para baixo. Então vamos analisar, olha. Aqui, olha, no meio, entre essas raízes,
podemos perceber que a concavidade, olha, que a função gráfica, ela está na parte superior em relação ao eixo x. Então aqui a função aqui nesse ponto, nesses pontos aqui acima, ela é uma função positiva, tá bom? E para valores menores do que x1, ela é negativa, tá vendo? Olha, ela vem só caindo, tá vendo? A parábola. E para valores maiores do que x2, ela também vem só caindo. Então aqui abaixo está mais organizado. F de x, a função vai ser negativa, né? Menor do que zero para x menor do que x1, o que eu falei, daqui para cá, ou para x maior do que x2, ou seja, daqui para cá. A parábola vem para a parte negativa. Já a função vai ser maior do que zero, ou seja, positiva, para valores entre x1 e x2. Olha, o x vai ter que ser maior do que o x1, porém vai ter que ser menor do que o x2. São exatamente esses pontos aqui no meio. Por isso que aqui é o sinal de mais, porque a parábola está na parte positiva, na parte superior, em relação ao eixo x. E a função ela vai ser igual a zero, ou seja, vai ser nula, exatamente nas raízes. Olha, x1, quando x for igual a x1, ou quando x for igual a x2, tá bom? Tudo isso, olha, quando o delta for maior do que zero, porque vai ter duas raízes. Vamos analisar aqui a próxima situação, pessoal, olha só. E quando o valor de delta for igual a zero? Quando o valor de delta for igual a zero, existem duas raízes reais e iguais. Em alguns livros, os livros trazem que apenas uma raiz. Eles dizem que é apenas uma raiz. Mas podemos dizer também que são duas raízes reais iguais. Se uma é 2, a outra com certeza vai ser o 2 também. Tá bom? Então vamos lá, vamos analisar também novamente o coeficiente A, quando ele for positivo e quando ele for negativo. Quando ele for positivo, olha, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Como são duas raízes reais, então, olha, as duas se transformam em apenas uma. Vamos tocar aqui no eixo do x em apenas um ponto. Então, beleza. Agora ficou até mais fácil, né? Olha, para valores menores do que x1, beleza? Olha, para valores daqui, vindo para cá, a função ela é o que? Positiva, tá vendo? Olha, que a parábola está na parte superior, beleza. E para valores maiores do que x1, a função também ela é positiva. Professor, então essa função aí, dessa forma não tem. Ela não é negativa. Exatamente, pessoal. Olha, vocês podem perceber que a parábola ela não passa para a parte de baixo em relação ao eixo x. Ela está sempre mantida na parte de cima, na parte positiva. Então, olha, a função vai ser nula quando x for exatamente igual à raiz aqui. Vai ser nula, que aqui é zero. A função vai ser positiva para x diferente de x1. Ou seja, ela vai ser positiva para todos os valores, menos aqui, nesse ponto, que é o x1, que também é igual ao x2. E ela vai ser negativa para nenhum ponto, ou seja, não existe um x real para que essa função seja negativa. Vocês podem perceber que aqui na parte de baixo não tem. A parábola ela não passou para a parte de baixo. Então essa função ela não é negativa, certo? Ela é uma função positiva ou nula em sua raiz, tá bom? Então não existe um x real para que ela seja negativa. E quando o valor de A for menor do que zero, então a concavidade vai ser voltada para baixo. Vocês já podem perceber, olha, que a parábola está inteiramente contida aqui na parte de baixo do eixo x. Então se não tem na parte de cima, então ela não vai ser positiva, certo? Ou ela vai ser negativa ou nula. Ela vai ser nula exatamente nesse ponto aqui, que é o zero. E vai ser negativa para tudo isso, tá vendo? Beleza? Então a f de x vai ser nula para x igual a x1, que é a raiz. F de x vai ser negativa para x diferente do x1, ou seja, vai ser todos os números reais menos aqui o x1, que é a raiz. Porque aqui nesse ponto ela é zero, tá bom? E essa função ela não vai ser positiva. Não existe um x real para que essa função seja positiva. Deixa eu passar aqui. Beleza, olha só. E quando o valor de delta for menor do que zero? Vocês lembram, né, pessoal? Quando o valor de delta for igual a zero, não existem raízes reais, tá certo? Não existem raízes
reais. Então vamos lá. Quando A for maior do que zero, a concavidade vai ser voltada para cima. Como não existe raízes reais, a parábola não vai tocar no eixo do x, ou seja, essa função ela é sempre positiva em qualquer ponto, pessoal. Em qualquer ponto ela vai ser positiva, porque ela não chega a tocar no eixo do x. Então, olha, ela vai ser nula? Não, não existe um x real para que essa função seja nula. Só se ela tocasse, tá bom? Ela vai ser positiva? Sim, para todo x real. Para todos os valores reais ela é positiva. E também não existe um x real para que ela seja negativa. É o que está dizendo aqui, tá bom? E agora quando A for menor do que zero? Mudou aqui, né? A parábola também não toca no eixo do x, porém ela está inteiramente contida abaixo do eixo x. Então, olha, não vai ser positiva de maneira alguma, tá bom? E nem vai ser nula. Ela vai ser sempre negativa, tá bom? Vai ser sempre negativa, beleza? E não existe x real para que ela seja positiva e também não existe x real para que ela seja nula. Vamos analisar aí esse exemplo. Como exemplo, vamos estudar os sinais da função dada por f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Primeiramente, vamos ter que calcular os zeros, né? Utilizando a fórmula aí do discriminante de Bhaskara ou soma e produto, vocês que escolhem. Aqui, olha, x1 foi 4 e x2 foi 1. Você faz aqui, traça a reta do x, marca o ponto 1 e marca o ponto 4. Como o valor do coeficiente A, que é positivo, que é o número 1, que é invisível, né, pessoal? Não aparece. Então, a concavidade é voltada para cima. Beleza. Então, já dá para perceber, olha, que essa parte que ficou aqui abaixo, olha, do eixo x, é a parte negativa dessa função, tá bom? Então, ela vai ser negativa para valores entre 1 e 4. Beleza? X vai ter que ser maior do que 1 e x vai ter que ser menor do que 4, tá bom? E onde ela vai ser nula, professor? Vai ser nula exatamente no ponto 1 e no ponto 4. Beleza? Olha, ela vai ser nula, olha, f de x é igual a 0, ou seja, nula para x igual a 1 ou para x igual a 4. E ela vai ser positiva aonde? Para valores maiores do que 4 e para valores menores do que 1. Beleza? Então vamos lá. Olha só. F de x vai ser positiva para x menor do que 1 ou x maior do que 4. E f de x vai ser negativa para x maior do que 1 e x menor do que 4, como eu havia falado, tá bom? Então é assim que estudamos os sinais da função quadrática. E das inequações. E aí, como é que será? Denominamos inequação do segundo grau toda inequação que pode ser representada na forma ax ao quadrado mais bx mais c maior a zero, ou ax ao quadrado mais bx mais c menor do que zero, ou também ax ao quadrado mais bx mais c menor ou igual a zero, ou ax ao quadrado mais bx mais c maior ou igual a zero. Então tem essas quatro representações aqui, tá bom? São todas inequações do segundo grau. Lembrando, com A e B e C reais e o A tem que ser diferente de zero. O valor, aqui o número, o coeficiente A nunca pode ser zero. Assim são inequações de segundo grau. Então aqui temos dois exemplos, tá vendo, pessoal? Olha, x ao quadrado menos 7x mais 12 maior ou igual a zero. Menos x ao quadrado mais 6 menor do que zero. A solução de uma inequação de segundo grau consiste em determinar os valores de x para os quais uma expressão quadrática é positiva, negativa ou nula. Para resolvê-la, basta estudarmos os sinais da função quadrática envolvida e verificar quais valores de x satisfazem a condição imposta. Vejamos a resolução das duas inequações apresentadas anteriormente. Vamos lá. A primeira está aqui, certo? Então vamos lá. Vamos transformá-las aqui, transformar em uma função, tá bom? Uma função quadrática. Vamos determinar os zeros. Encontramos aqui o 0, 3 e 4. Você traça a reta do x, marca o ponto 3 e o ponto 4, que são as raízes dessa função. Beleza.
E aqui, como o valor do A, do coeficiente A é positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. Então, olha, a solução vai ser o seguinte. Ele quer saber só, olha, essa equação quer saber os valores maiores ou igual a zero, ou seja, nulo vai estar incluso, beleza? As raízes vão estar inclusas nessa solução e os valores positivos. Então, olha, esse gráfico aqui, essa parábola, só é positiva, olha, de 3 para valores x menores do que 3, menores ou igual a 3, e para x maior ou igual a 4. Então está aqui a solução, olha pessoal. Solução, x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 3, olha, daqui desse pontinho preto, lembrando que agora ele está incluso, porque aí na equação colocou maior ou igual, tá bom? Se fosse só maior, aí não estaria aqui, beleza? Não seria incluso esse ponto, que é a raiz. Mas como é maior e igual, então está incluso. Então, x tem que ser menor ou igual a 3 para ser positiva, tá vendo? Ficou azulzinho. Ou x tem que ser maior ou igual a 4, também para ser positiva. Essa parte daqui até aqui é negativa. Vocês podem perceber, né? Que a parábola ficou com esse pedacinho na parte de baixo da reta do eixo x, tá bom? Então aqui, vamos analisar outra. O coeficiente A aqui é negativo, então a parábola vai estar voltada para baixo, concavidade voltada para baixo. Beleza, podemos perceber o seguinte, olha, que na equação está falando que é menos x ao quadrado mais 6x tem que ser menor do que zero. Então, olha, transformamos em uma função e calculamos aí, encontramos os zeros dessa função, que foi 0 e 6. Traça a reta do x, marca o ponto 0, não fecha a bolinha do zero, deixa uma bolinha aberta, porque aqui o sinal é só de menor. Se fosse menor ou igual, a bolinha seria fechada, tá bom? E coloca o ponto 6 também e faz a bolinha aberta, beleza. Então, olha, ele quer saber os valores negativos aí, né? Então, essa função, olha, ela vai ser negativa para valores menores do que zero. Pode ver que aqui a parábola ela vem para a parte de baixo, para a parte negativa. Ou para valores maiores do que 6, olha, ela vem para a parte de baixo, a parte negativa. Daqui, olha, até o 6, essa função ela é positiva, está na parte de cima, tá bom? Então, qual seria a solução? Solução é igual a x pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor do que 0 ou x tem que ser maior do que 6. De modo análogo ao empregado para resolver os sistemas de inequações de primeiro grau, resolvemos os sistemas que envolvem inequações de segundo grau. O mesmo ocorrerá para as inequações produto e quociente. Então é isso, pessoal. Deem uma analisada aí nas questões resolvidas e tentem resolver as questões, tá bom? Durante a semana eu tirarei dúvidas e ajudarei a todos vocês, tá bom? Então até a próxima, valeu!